A história começa com um professor explicando algo aparentemente antigo. Ele mostra como um urso que se transformou em humano conseguiu se juntar a um clã de ursos bem-sucedido. Em seguida, há um tigre que não conseguiu se transformar em humano e se juntou a um clã derrotado. Ele diz que eles pegam essas histórias que realmente aconteceram e as chamam de mitos. A aula termina e vemos Azion, nosso protagonista, dormindo na sala de aula. Uma garota chamada Yeon Seojin se aproxima para perguntar por que ele está sempre dormindo na escola. Então, Azion pergunta de volta por que ela está sempre incomodando ele na escola. Ela pergunta se algo aconteceu com Azion. Azion diz que não consegue enxergar bem com um olho, mas provavelmente não é nada sério. Vemos Azion saindo da escola e nos contando que, de repente, um dia ele adquiriu a habilidade de ver outras criaturas escondidas como humanas, seres que fazem de tudo para passar despercebidos como pessoas normais. Mais tarde, algumas criaturas com forma de cobra atacam Azion e o deixam imobilizado no chão. Quando Azion estava prestes a morrer, ele vê um tigre se aproximando. O tigre se transforma em um humano e diz a Azion para aguentar um pouco mais. O tigre começa a lutar contra as cobras e consegue vencer. Uma semana se passou desde a luta contra as cobras e Azion não entende o que aconteceu. Vemos que o tigre está vivendo com Azion em forma humana. Azion começa a pensar que esse tigre pode ser da mitologia que eles falaram no início da história. Mas o tigre diz que nem sabe do que ele está falando. De repente, o tigre percebe que Azion usa um colar. Azion diz que sua mãe lhe deu. Então, o tigre pede a Azion para usar aquele colar o tempo todo, pois coisas horríveis estão prestes a acontecer. Em uma mudança de cena, vemos Azion na escola. De repente, um novo aluno é transferido, seu nome é Yongongo. Nosso protagonista percebe imediatamente que ele é um daqueles jovens estranhos que tem problemas com alguns valentões na escola. No intervalo, os valentões o levam para um lugar mais isolado, e quando começam a intimidá-lo, Yongongo faz algo com um dos valentões, possuindo-o e fazendo causar caos por toda a parte, jogando cadeiras e mesas. A amiga de Azion percebe isso e começa a correr para contar a Azion o que ela viu, mas antes que Seojin pudesse dizer a Azion o que viu, Yongongo aparece atrás deles e impede que Seojin abra a boca. Os três vão para casa, e Yongongo queria ir para a casa de Azion com ele. Mas Seojin mente e diz que Azion tem coisas para fazer. Azion segue o fluxo e concorda. Então, Azion vai para sua casa, e eles seguem caminhos separados. Quando Seojin estava caminhando para a casa dela, Yeon aparece atrás dela e começa a insultá-la, dizendo que ela pensa que é alguém importante. Em seguida, vemos Seage no topo de um prédio chamando Azion para se apressar, pois ela está prestes a pular. Vemos três rapazes entrando no prédio junto com Azion, e eles dizem a Yongongo que diabos ele está fazendo. Aquela garota não é quem eles estavam procurando. Azion pede para Seage esperar. Ela diz que não pode se mover porque Yongongo está controlando seu corpo. Yongongo está com raiva porque os três rapazes estão prestando atenção em Azion e decide jogar Seojin do prédio para ver se Azion consegue salvá-la. Seojin cai no chão, e Yongongo apenas ri, dizendo que Azion é patético. Azion, enfurecido com o que aconteceu com Seojin, tenta socá-lo, mas Yongongo o impede controlando seu corpo. Azion fica imobilizado. Um dos três rapazes diz a Yongongo para parar, que ele não pode fazer aquilo com a criança. Então Yongongo, cansado de ouvir o que deveria fazer, agarra um dos rapazes e o mata. Em seguida, Yongongo toma controle do corpo de Azion e começa a eletrocutá-lo. No entanto, o corpo de Azion reage e começa a absorver o poder de Yongongo. Azion consegue quebrar a hipnose e acerta Yongongo como vingança pelo que ele fez a Seojin. Azion continua socando Yongongo até finalmente jogá-lo para fora do prédio, matando-o. Depois disso, vemos Yan, cujo poder começa a absorver Azion. Azion tenta se afastar, mas é absorvido de qualquer maneira e cai no chão quando o tigre chega e os outros dois rapazes o reconhecem. O tigre observa a cena e vê Azion caído no chão. O tigre desce e detém os dois rapazes que tentavam fugir após ameaçá-los por alguns minutos. Os rapazes contam ao tigre que trabalham para a seita do demônio da noite. A cena muda e estamos em uma festa. Vemos uma mulher chamada Noona junto com muitos agentes falando sobre o tigre e Azion. Noona diz que o tigre pode quebrar seus selos, mas ela não sabe como. Descobrimos que há um infiltrado com um terno VIP ouvindo a conversa até que eles o descobrem.
Noona começa a lutar com ele e ele decide revidar. O infiltrado escapa dos guardas e sai para a rua para lutar com Noona. Noona tenta acertá-lo, mas o infiltrado esquiva de tudo. O infiltrado contra-ataca e Noona descobre que ele é uma raposa de 9 caudas. A cena muda novamente e vemos outros agentes em um carro dizendo que há alguém no Clube Dragão Negro. Eles perguntam ao líder se devem ir até lá, e o líder concorda. Vemos Azion sonhando com seu Jin enquanto ele diz não. E então ele acorda. De repente, o tigre diz que ele deve voltar a dormir, pois ainda é cedo. Azion diz que consegue ver esses seres desde que era pequeno e que sua mãe disse que ele não deveria ter medo, pois eles são amigos. O tigre fica curioso e pergunta onde está a mãe dele agora. Azion diz que sua mãe faleceu e que ela deu a ele aquele colar. Sua mãe disse a ele para usá-lo o tempo todo, pois é um espírito guardião. Então, do nada, o tigre diz que ele terá que visitar a mãe dele. Mudamos de cena e vemos Noona novamente lutando contra a raposa de 9 caudas. Eles percebem que estão sendo observados, então a raposa aproveita a oportunidade e foge. Noona vai atrás dele, após várias evasões, finalmente o acerta. Nesse momento, uma mulher chega em uma limusine e percebe que ambos estão lutando. Noona diz que essa é a segunda vez que ela acertou alguém no rosto e ainda continua de pé. Agora vemos que a raposa de 9 caudas pode voar e lança fogo em Noona. Depois de um pequeno bate-papo, Noona pergunta o que ele quer. A raposa diz que quer fazer algumas perguntas ao chefe dela, e nesse momento os agentes da limusine chegam e começam a ameaçá-los, pedindo que coloquem as mãos para o alto. Noona foge e os agentes percebem que ela não é humana, mas a raposa diz que quer saber quando eles lhe pediram para prendê-lo. Vemos uma câmera gravando o interrogatório. Os agentes terão problemas com a raposa de 9 caudas aqui. Eles pegam sua identidade que diz que ele nasceu em 1971, e o agente diz que é impossível que ele tenha 50 anos de idade, então eles percebem que o documento é falso. Depois de algumas perguntas, ele para de responder e mostra a eles que ele é uma raposa de 9 caudas e diz que não apenas humanos vivem neste mundo. Em uma nova cena, vemos alguém novamente fingindo ser humano, vendo como alguns valentões vão abusar de uma criança. Os valentões o veem e começam a incomodá-lo. Então o ser acerta um deles e pede aos outros que se afastem. Agora estamos de volta com o agente interrogando a raposa. O agente duvida que ele realmente seja uma raposa de 9 caudas e a raposa diz que todas as criaturas que eles sempre pensaram serem mitos atravessaram dimensões para estar na Terra. Mas ele diz que não sabia de onde ou quando era diferente, e que cada um desses seres vive entre nós. O agente revela à raposa que eles estão investigando a seita demoníaca e que sabem que o nome da Noona é Do Jeongyun e que ela não é uma humana comum. Os agentes perguntam o que teria acontecido se tivessem atirado naquela situação. Então, a raposa responde que teria pego a bala e revela seu verdadeiro nome. A raposa diz que o verdadeiro nome de Noona é Shadowvok. E agora, ao mesmo tempo, vemos Shadowvok entrando em um lugar e conversando com alguém que lhe oferece uma bebida. Vemos Shadowvok falando com o que parece ser seu chefe, e o chefe diz que o governo já está envolvido nisso. O chefe diz que ela deveria visitar um cara. Ele entrega um pedaço de papel. Shadowvok sai. Seu chefe começa a conversar com alguém desconhecido no segundo andar. O chefe diz que Shadowvok é como seu tanque. Além disso, garante que um dia Shadowvok vai encontrar a pessoa com quem ele está conversando. Em uma nova cena, vemos o mesmo ser misterioso do último capítulo acertando mais e mais valentões. Então, de repente, Shadowvok chega. O ser misterioso diz a Shadowvok que eles são da mesma espécie. Shadowvok diz para ele parar, que ela está ali para tratar de negócios. Passam-se 2 dias e vemos o tigre ao lado de Azion. O tigre diz que ele deve visitar a mãe de Azion. Azion, confuso, pergunta do que ele está falando. O tigre explica que estava preso dentro daquele colar por 5.000 anos e precisa saber o que aconteceu nesses 5.000 anos e também precisa saber como Azion acabou tendo aquele colar. Caso contrário, o tigre diz que seria muito difícil amar este mundo. Azion pergunta ao tigre sobre os poderes que surgiram enquanto ele estava lutando contra Yongongo. Azion diz que não sabe como fazer aquilo. Novamente, o tigre diz que ele não sabe.
Mas o tigre afirma que Azion é humano, mas não um comum. O tigre acredita que tem algo a ver com como aquele colar acabou com ele. Azion agora se questiona se é agora um estranho como o tigre. Mas o tigre pensa que não é isso, pois estranhos reconhecem uns aos outros. E enquanto ele diz isso, o tigre sente que algo está errado, ele sente a presença de alguém mais no trem. E do nada, o mesmo ser misterioso que tem acertado os valentões aparece.